Olá, bem-vindo a mais um Empacotando aqui na Live. Eu vou colocar vocês nesse cantinho aqui. Como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Mais ou menos, né? Hoje eu estou empacotando esse livro aqui, ó. Maldito Pirata, que é da F. Fortunato. Esse aqui é um dos livros que mais venderam na história dos livros Voe. E eu gosto muito da autora porque ela é muito consciente. A gente fez um contrato diferente para ela depois de ela bater a meta, por escolha dela. Ela quis migrar para ser uma escritora tradicional, ou seja, ganhar 10% e a gente que manda em algumas coisas um pouquinho mais financeiras e tal. Deixa eu ver como é que vocês ficam aqui um pouco mais altos. Melhor, né? Melhor. E por que eu acho consciente da parte dela fazer isso? Na verdade, a migração por si só não é consciente. A parte consciente é que depois que ela assinou esse contrato, ela continuou vendendo o livro dela. Ou seja, ela continuou agregando valor à imagem dela como autora para a Flávia, o que fez a gente já pedir mais uma impressão de livros, que já chegou inclusive, e ter planos para construir divulgações em cima do nome tanto dessa autora quanto do livro. Eu, inclusive, estou pensando seriamente em fazer uma nova edição do livro dela, porque eu acho que tem algumas alterações que a gente pode fazer para alcançar um produto um pouco mais comercial. A capa, por exemplo. Esse é um exemplo de uma autora que tomou uma boa decisão e foi consciente. Ela optou pela migração, porque a estratégia dela dizia que seria uma boa ela não gastar com as impressões dos livros, né? E em troca também dá mais liberdade de marketing pra gente, porque provavelmente ela sabia que ela teria público suficiente para manter essa roda girando e ela quer publicar mais livros, ela quer aumentar a quantidade de publicações dela e dessa forma aumentar a renda. Desde que o livro dela continue vendendo, foi uma ótima decisão. E com certeza, agora que depois de ela assinar esse novo contrato, o livro dela continuou vendendo por pelo menos um mês, a gente entendeu o propósito dela e quer embarcar junto com ela nesse navio. Esse vídeo aqui eu vou dedicar a falar sobre o mercado de publicação. Então eu comecei com esse exemplo da F. Fortunato, porque ela é um bom exemplo de uma autora usando a Flávia da forma como a Flávia pode ser usada. Se você é escritor no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo e você ainda não se contextualizou sobre o que funciona, o que não funciona para publicar livros. Não estou falando de marketing hoje, nem de escrita. Estou falando hoje sobre publicar. Né? Você já deve ter se deparado com influenciadores que falam que a única forma de publicar livro é com publicação tradicional, senão você está pagando uma prestação de serviço. E essa galera, eles batem muito no ponto de que você só deve publicar o seu livro quando você tiver o convite de uma editora tradicional e que você vai conseguir alcançar isso de diversas formas, mas raramente elas são envolvendo uma publicação independente. Com exceção de quando eles ganham dinheiro com publicação independente. E aí quando eles ganham dinheiro com publicação independente, eles dobram isso para, você pode publicar independente para conquistar o seu público e depois conseguir uma publicação tradicional. Talvez na sua cabeça, que não consumiu os conteúdos que eu estou citando, isso possa parecer meio bobo. Tipo, ok, faz total sentido. Mas vocês entendem que a visão que eu estou criticando é uma visão de que só o que realmente importa são editoras grandes e com contratos tradicionais clássicos, a menos que você pague para mim fazer o seu livro. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre essa visão do mercado editorial. Vale a pena você publicar como? Na verdade, meu amigo, vale a pena você publicar de qualquer forma, a menos que seja impossível você, como escritor, ter alguma lucratividade. Então, assim, óbvio, se você for fechar contrato com uma editora, onde você paga para fazer sua publicação, você tem que dar exclusividade para essa editora por, sei lá, 2, 3 anos do seu livro.
e você vai ganhar 10% sobre as vendas do livro e acabou, eu acho um contrato meio nada a ver. Eu acho um contrato bem nada a ver porque você acaba pagando para publicar um livro onde a maior parte da lucratividade vai ficar para a editora e se der certo o seu marketing, você nem pode mudar de editora, né? Você não pode, por exemplo, partir para o independente, onde você vai ganhar mais dinheiro, e você nem pode aceitar o convite de outras editoras para publicar esse mesmo livro que deu certo, porque você tem um contrato de exclusividade com aquela editora. Então assim, em resumo, é abrir mão de muita coisa por algo que você está pagando. Nesse caso, eu considero bem mais vantajosa a publicação independente. Porém, se você tem uma editora, por exemplo, a Flive não faz isso. Eu vou citar exemplos que não são de Flive, porque eu quero explicar também aonde que a Flive se encaixa nesse argumento. Se você tem uma editora, por exemplo, onde você paga para fazer a publicação e você até cede a exclusividade, mas contratualmente é viável você não só recuperar o seu investimento, mas ter lucro, então para mim pelo menos você não vai sair com as mãos abanando, né? Vale a pena você ao menos considerar, comparar os contratos que você tem disponíveis, porque assim, você pode ser um autor ou uma autora meio zero à esquerda, né? Você pode não ter opções, você pode ser uma pessoa que escreve mal, ou que é uma pessoa extremamente antipática, e as editoras mais sérias, maiores, não vão querer trabalhar contigo, mas você também não quer publicar de forma independente, porque recebeu uma proposta ou outra de uma editora paga, e você prefere publicar por essa editora paga do que seguir independente. Nesse caso, verifica as questões contratuais. E quando eu falo que é viável de você ganhar o dinheiro, recuperar o dinheiro, tem que ser um viável. Não adianta nada você gastar 20 mil reais, que é um valor absurdamente alto, né? Mas que vários contratos prevêem valores nessa casa, e você receber 500 exemplares na sua casa para vender eles e boa sorte. Você pode vender esses livros? Pode. Né? É viável recuperar esse dinheiro? Se você fizer o cálculo aí matemático, você vê se é viável ou não. Quanto que é interessante vender o seu livro? 50 reais? 500 livros por 50 reais, você consegue recuperar os 20 mil que você investiu? 5 vezes 5, 25. Com 3 zeros atrás, 25 mil. Dá para recuperar. Você acha que você consegue vender 500 livros em quanto tempo? Eu, sinceramente, acho que você vai recuperar, que você conseguiria vender 500 livros começando do zero em nunca, sendo bem honesto. A maioria dos escritores que vai lançar o seu primeiro livro não vai chegar a vender 500 livros na sua vida, porque vai desistir antes. Então, esse seria um contrato que eu evitaria para começar. Por quê? Porque é caro, gente. Porque é caro. Isso quer dizer que é um contrato ruim? Olha, eu acho que tem contratos melhores. Mas como eu falei, se você for um zero à esquerda, que não tem público, não escreve muito bem, e ainda é uma pessoa antipática, ou seja, que as editoras não querem ter por perto, você vai ter que aceitar a publicação independente, ou, fazendo questão de uma editora, você vai ter a opção só desses contratos bem ruins, né? Então, se é para começar, eu sugiro que você procure contratos que economicamente são mais baratos, lembrando sempre, né, que se você é um escritor de livro enorme, de livro de 500 páginas, ai Lucas, isso é um livro enorme? Sarah J. Maas lançou um livro de 1000 páginas. Pois é, você não é a Sarah J. Maas, né, meu rei? 500 páginas já é um livro bem grande para um autor iniciante. Porque o custo de impressão, hoje em dia, está extremamente caro na gráfica digital, que é onde você vai imprimir o seu livrinho, que vai vender 100 exemplares no ano. A maior parte dos casos são assim. Então você tem que entender que as editoras não esperam que você seja um best-seller de verdade. A maior parte das editoras espera que você venda 20 exemplares ou 100 no ano, no melhor dos cenários. A Flive mesmo enxerga que a maioria dos autores que a gente vai publicar não vai vender 100 exemplares depois da publicação, pelo menos, em um ano. Porque a maioria dos escritores entende depois de um tempo que o mercado de venda de livro e tal, ele depende de formação de público e a galera, tipo... É só você pensar em quantas pessoas conseguem virar influenciadores. Não é exatamente um trabalho muito garantido, né? Da mesma forma que não é garantido você virar influenciador, não é garantido que você vai conseguir alcançar público.
Se você tiver dinheiro, é outra história. Mas sem dinheiro, na base da criação de conteúdo e tal, é o mesmo risco que você corre de ser um influenciador, você ser um escritor. É bem parecido. Então, a editora te enxerga dessa forma, sabe? Você também tem que se enxergar dessa forma. Se você vai publicar um livro de forma independente, pega os custos que você vai ter e imagina que você tem que vender 100 livros para conseguir recuperar o teu investimento. A sua meta são 100 exemplares vendidos. Para você vender 100 exemplares vendidos e recuperar o valor total que você vai gastar, quanto que você vai precisar vender esse exemplar? R$40, R$50, R$60? É aí que você começa a fazer o cálculo. E nesse cálculo, gente, o quanto você gasta para fazer um livro de 500 páginas é infinitamente maior do que o quanto você gasta para fazer um livro de 250 páginas. O dobro de tamanho, muitas vezes sim, é mais do que o dobro de custo. E isso reflete, obviamente, no quanto você tem que vender. Se você quiser vender o livro mais barato, a quantidade é maior e aí é muito mais difícil para um autor que está começando. Porque é mais fácil você, 1 a 1, convencer 50 pessoas do que 1 a 1 você convencer 200. O que muda? Preço de venda. Então, nesse caso, analise aí os contratos que você está olhando baseado nisso. Quantos livros eu tenho que vender para recuperar o dinheiro que eu tenho que pagar? Contratos de editoras. Quando a gente vai para o independente, você faz esse cálculo também. E hoje em dia, sendo muito honesto com você, se você for um zero à esquerda, ou seja, você não escreve bem, você é uma pessoa desprezível. Desprezível é uma palavra forte, né? Antipática. Você é uma pessoa antipática. E você não tem público, aí realmente você vai ter que publicar independente ou publicar numa editora que só está interessada no seu dinheiro para publicar. Mas aí independente é melhor. Agora, se você for um autor que pelo menos é simpático, ou é bom em criação de conteúdo, formação de público, tem uma escrita boa, ou pelo menos, né, da sorte, não faz sentido na minha cabeça você publicar independente tendo a Flive como opção hoje no mercado. Por quê? Quando você publica de forma independente, você tem que cuidar da sua edição. Quando você edita um livro de forma independente, você pode encontrar profissionais muito baratos e que vão te entregar um serviço ruim ou bom. E isso vai depender muito de sorte. Mas uma coisa que acontece com muita frequência, por experiência própria eu falo, é você gastar mais do que você precisa em alguns serviços, porque você não sabe quanto que realmente custa. Outra coisa que acontece com muita frequência quando você contrata profissionais liberais para o seu livro, né, quando você vai publicar independente, é que a galera não entrega para você no prazo. E isso, se você é um autor que leva a sério a sua carreira, vai acabar fazendo você mudar a sua estratégia de marketing. Além de também ter que mudar a data de lançamento do seu livro, o que pode ocasionar em aumentos de custo de gráfica, porque a gráfica ela varia o preço de acordo com a Suzano, e a Suzano, do nada, muitas vezes aumenta o preço de impressão de livro. Quer dizer, o preço do papel, né? Que acaba aumentando o preço de tudo. Então você corre o risco de, por causa da irresponsabilidade constante de capistas, revisores, ilustradores, diagramadores, passar por um perrengue em ter que adiar a sua campanha de marketing, adiar o seu lançamento, adiar ou parar a sua produção gráfica porque ficou mais caro e você não pode mais pagar. Isso é muito comum, tá? Sem dizer em autores que fazem a loucura de abrir uma pré-venda de um livro tendo só a capa frontal, ou às vezes nem isso. E promete para o leitor que vai entregar em 3 meses o livro impresso na casa dele. Primeiro, 3 meses para produzir um livro é o tempo exato de produzir um livro. É o tempo que você leva exato para fazer uma capa, uma diagramação, revisão e a impressão de um livro de forma viável. Quando você trabalha com o tempo exato, você normalmente vai se atrasar, porque alguém vai errar alguma coisa. E esse é o primeiro motivo de eu não entender por que alguém vai publicar de forma independente e não com a Flive. Porque se você publica com a Flive, você tem um contrato que prevê prazos que são cumpridos, porque senão você processa a editora e você tem, além do reembolso, multa, né, danos morais, danos financeiros, juros, honorários advocatícios, então você tem muito mais poder. Você pode fazer um contrato com um freelancer? Você pode. Vai lá cobrar dele em juízo para você ver. É CPF contra CPF. Quando você
faz um contrato com um CNPJ e você processa o CNPJ, se você tem um contrato, meu amigo, você tem a causa ganha, não tem discussão. Entendeu? Não tem discussão. Então acaba sendo muito mais seguro. O contrato que você faz com a Flive vai pesar muito mais do que o contrato que você vai fazer com o Zequinha Capas, que vai fazer a sua capa, e no final das contas às vezes nem tem CNPJ. Ou se tem, é um MEI. E o MEI ele é quase um CPF para o Poder Judiciário. Então a Flive ela vai acabar se responsabilizando por prazos e por custo. A gente tem um custo mesmo, preço de custo. Esse vídeo aqui não é para incentivar você a publicar o seu livro com a Flive para a gente ganhar mais dinheiro, porque a Flive ela não tem lucro nenhum com publicação de livro, a gente só lucra com a venda de livro. O que, né, como eu falei, se você for um autor zero à esquerda, a gente não vai querer te publicar, a gente vai recusar o seu original. Né? A gente vai recusar a sua inscrição, ou você vai ser enviado para uma opção de publicação que não é a forma ideal de publicação, justamente porque o seu livro ou você não se encaixa no que a gente quer fomentar dentro da editora. Você não sendo um zero à esquerda, vai dar tudo certo. Né? Ali, o seu custo vai ser realmente o melhor custo-benefício que você vai conseguir encontrar, ao invés de uma publicação independente, partir para uma publicação que você vai pagar ou vai fazer um voo, né? Que você tem que vender 50 exemplares e sai de graça. A gente tem que te aceitar nos selos, lógico, mas a gente aceita todo mundo que se encaixa nos padrões necessários no Voe, porque o Voe é da hora, né? Mas eu já falei 1000 vezes que eu prefiro muito mais publicar no selo Flive, que é o pago, porque é mais barato, é mais vantajoso. Se você sabe que vai vender 50 exemplares, é muito mais lucrativo para o autor publicar no selo pago. Se você não tem essa grana, né, se você não tem cartão de crédito, não consegue parcelar no boleto e nem pagar à vista, aí você faz o voo e desde que você tenha certeza que vai conseguir vender os 50. E a gente também vai ver se você conseguiria vender os 50. Faz parte da análise. A primeira etapa é essa editorial. Então, se você vai ter todo o trampo editorial com o livro, e você vai correr riscos de atraso, risco de gastar mais do que precisa, ou de ter um livro com uma qualidade duvidosa, você pode contratar um revisor ruim e pagar metade para ele antecipado e a outra metade na entrega. E aí quando ele te entrega é uma bosta, você não vai pagar a outra metade, mas quero ver você obrigar ele a te devolver a primeira metade. Vai ter que contratar outro revisor ou lançar o seu livro cheio de defeito, que foi o que eu fiz no meu primeiro livro. Não consegui contratar revisor e ficou uma bosta. Não corra esse risco. Depois a gente vem falar sobre gráfica, tá? Se você imprime um livro numa gráfica e você consegue negociar bonitinho com ela, às vezes você até consegue uma gráfica que vai ser mais barata que a Flive. Mas e se essa gráfica ela não te entregar o seu livro no tempo? E se essa gráfica ela te entregar com papel diferente? Você sabe avaliar isso? Se essa gráfica cometer algum erro, algum vacilo, você pode cobrar ela, acionar PROCON, etc? Você pode. Mas vai por alguém que tem experiência em lidar com gráfica como CPF. Elas não estão nem aí para você. Elas preferem te enrolar, normalmente, do que realmente te dar atenção. A Flive, ela trabalha com gráficas onde a gente desenvolve a impressão de milhares de exemplares por mês com as mesmas gráficas. Então, se uma gráfica não corrigir um problema que ela cometeu com a gente, ela perde um cliente extremamente valioso. A gente paga para gráficas hoje em dia até 40 mil reais por mês. Então, o que você acha que a gráfica vai levar mais a sério perder? O cliente que faz 100 exemplares ou o cliente que gasta 40 mil reais por mês? Eu já volto que o correio chegou. Prontinho, o correio já veio, já foi. Deixa eu abrir a porta, né? Senão o Luffy não vai ver a gente empacotando e ele pode ficar chateado. Acho que sobre gráfica já ficou claro. Então, vamos falar sobre o que acontece depois do seu livro estar publicado. Como independente, e na Flive também, você vai ter que desenvolver o seu marketing de lançamento, fazer o seu lançamento, etc e tal. Toda essa etapa, assim, sendo muito honesto, na Flive ou fora dela, como independente ou na Flive, não vai mudar muita coisa. Porque a Flive ela não está muito interessada hoje em lançamentos presenciais. Por quê? Porque normalmente o lançamento presencial ele é extremamente peculiar, né? Cada autor tem o seu melhor lançamento. Nenhum deles é em livraria.
Eu, quando lancei um livro por uma editora, eu fui obrigado a ir na livraria que a editora era parceira. E era o que a Flive teria que fazer caso a gente controlasse os lançamentos dos autores, né? E como a gente não faz isso, o autor pode decidir aonde ele quer fazer esse lançamento e a gente vai dar todo o suporte necessário para esse lançamento acontecer. O que é o suporte necessário? Primeiramente, a consultoria, né? Você ter alguém para perguntar tudo que você quiser perguntar. Inclusive, como que eu faço um lançamento legal? A gente tem cursos, a gente tem material educativo sobre isso, mas também tem as pessoas para você conversar e, no seu caso em específico, conseguir fazer o melhor lançamento. Porque lançamento de livro, por que não pode ser feito em livraria? Porque você vai perder, no mínimo, hoje em dia, 50% de tudo que for vendido na livraria. E a livraria quer que você venda o livro lá. Então, a menos que você queira ter um livreiro te olhando com cara feia, enquanto você distribui livros que você vendeu antes da hora, e isso não é muito divertido, entendeu? Não é legal. Sem falar que esse livreiro provavelmente vai pegar a raiva de você e não vai querer colocar o seu livro nessa livraria, que seria legal você ter o livro lá. Melhor você fazer esse lançamento em um lugar mais adequado, sabe? Um lugar que não vai te cobrar tanta taxa, um lugar que às vezes vai cobrar só a taxa da maquininha de cartão. Porque é um lugar que está mirando em outras coisas. Pode ser um local artístico, cultural, público, que só quer mesmo fomentar a arte da cidade. Pode ser um bar ou algum lugar de eventos aberto ao público, que você pega um momento de menos movimento para ter o seu lançamento lá. E aí a Flive vai te ajudar a escolher esse melhor lugar, mas além disso também, né, te ajudar a desenvolver o material necessário, ter ideias de marketing, enviar os livros para chegar na data que você precisa. Obviamente também te falar quais são as datas que seriam ideais para fazer esse lançamento, porque outro erro muito comum de autor independente é marcar lançamento com uma data que não vai acontecer, e aí a tua vida vira um inferno até o lançamento acontecer. Não tem porquê você se estressar com algo que é tão importante que você esteja totalmente ciente de tudo e confortável com tudo, como o lançamento de um livro, que é o lançamento de um produto. Você não quer correr atrás de tudo de última hora para lançar um produto. Portanto, não é a melhor ideia do mundo ter para livro. Então, nesse sentido, a Flive vai te dar um apoio, mais suporte, mais estrutura. Você vai ter mais segurança em algumas etapas? Vai. Mas você principalmente vai ter mais experiência. De resto, a gente não vai agregar tanto. Da mesma forma que para a construção da sua imagem particular, a Flive pode te ajudar a agregar? Pode. Mas eu te garanto que se você contar só com o que a Flive faria da sua construção de imagem, você não vai se tornar relevante. Porque a gente vai preferir construir mais a imagem dos autores que já estão trabalhando as suas imagens. Faz muito mais sentido. Isso, obviamente, qualquer editora vai fazer. A diferença é que a Flive ela permite que mesmo que você não esteja desenvolvendo a sua imagem de forma adequada, você ainda assim tenha o seu livro publicado e se aquele não é um bom momento para você, você vai ter a chance de voltar em outro momento com o livro já publicado e desenvolver a sua imagem, porque a gente enxerga toda a publicação como médio e longo prazo. E quando chega a hora de vender o seu livro? Você vai precisar ter uma plataforma de venda como independente. Você vai precisar fazer um contrato com o correio ou com alguma outra plataforma de envio. Mas normalmente vai ser o correio mesmo. Você vai ter um mínimo anual ou mensal para enviar no contrato. Senão você vai ter que fazer sem contrato. Sem contrato com os correios você não tem coleta. Existem cidades que inclusive não existe coleta. Você vai ter que ir pessoalmente na agência do correio todo dia ou toda semana para enviar os livros. Você vai ter que tirar um tempinho do seu dia para empacotar livro. E você vai ter que tirar também um tempo dos seus dias para atender os clientes. Para resolver problema deles, para tirar dúvidas deles sobre como comprar o seu livro, enfim, esse monte de coisa. Qualquer problema que aconteça ou solução, você vai ter que estar lá disponível para dialogar com o seu cliente. Isso tudo é onde a Flive realmente agrega. Porque o autor independente que ele vende bem, que ele vende tipo 50 livros por mês, já é um autor que vende bem, como independente,
dá um trabalho gigante. Você empacotar esses 50 livros, você atender os clientes que vão ou que não vão comprar, porque você também tem gente perguntando coisa, como é que compra, como é que não compra, se é seguro mesmo ou não. Então, para você vender 50 livros, você vai ter que dialogar com umas 250 pessoas no mês, pelo menos. Isso é legal pra caramba, você cria contato com os seus leitores e tal, é bacana. Só que você pode ter essa mesma experiência focada em construir a sua imagem e não em vender o livro no final da ponta. Porque se você tiver uma Flive da vida contigo, a gente que vai estar fazendo esse trabalho de gestão. Então, ali, o que você abre mão para ter essa estrutura? No independente, você não abre mão de nada. Com a Flive, você vai abrir mão de 10%. 10% é uma mixaria. E quem já é autor da Flive, quem tem contrato com a Flive, ou quem sabe viu meus outros vídeos, sabe que, na verdade, a Flive cobra 30% quando você vende um livro na nossa plataforma. Quando a gente faz isso aqui, ó, empacotar livro a livro e tal, a gente cobra 30%. Mas esses 30%, 9% são de taxas de cartão de crédito e de imposto. Os outros 11%, eles são dessa estrutura aqui. A caixa, os brindes que a gente envia junto, a mão de obra que está envolvida em todo o processo, tanto de empacotar o livro quanto atender o seu público leitor. Isso tudo aqui come os outros 11%, e realmente come. Se o livro for muito baratinho, essa porcentagem aumenta, ou seja, os 30% que a gente às vezes até toma prejuízo. Se o livro for mais caro, a nossa margem de lucro aumenta também. Mas, no geral, você gastaria esse mesmo dinheiro como independente. Você teria que comprar as embalagens, você teria que comprar os brindes, você teria que gastar o seu tempo para fazer os pacotes, você teria que pagar os impostos e as taxas de cartão de crédito, ou boleto, etc. e tal. Sem falar, claro, né, de pagar a mensalidade do seu e-commerce para conseguir ter uma loja que passe um pouco mais de segurança para o consumidor. Esses custos todos que você teria também ia custar algo semelhante ao que a gente gasta. Óbvio que por ser uma empresa maior, a gente consegue, né, baratear alguns custos e agregar mais em brinde. A caixa personalizada que você não vai conseguir fazer, isso agrega sempre um pouco mais de segurança para o teu consumidor. Algo que a gente acaba fazendo, né? Mas vamos fingir que não. Vamos fingir que você conseguiria literalmente as mesmas coisas que a gente pelos mesmos custos para fazer o seu envio de forma independente. Então você gastaria 20% da sua venda, em média, nisso. Portanto, o quanto você de fato perde, o quanto você de fato deixa de ganhar numa venda, são 10%, que é a nossa margem de lucro. Da mesma forma na Flive, se você é um autor que quer você mesmo enviar os seus livros, né? Você não quer que a gente envie, você quer aumentar a sua margem de lucro, você pode. Você vai pagar para nós os nossos 10%, então a gente vai considerar cada livro que a gente te enviar como uma venda, e você pode enviar direto para o seu consumidor. Eu não quero usar brinde nenhum, e não vou pagar imposto também, vou meter o louco. Tudo bem. Você paga os nossos 10%, entendeu? Então, o quanto você realmente deixa de ganhar para publicar na Flive e não de forma independente, são 10%. Por isso que eu acho que não vale a pena mais hoje em dia você ter um livro publicado independente. Óbvio, lembrando, a menos que você não seja um autor que seria aceito para publicar na Flive, né? Tem vários livros e autores que não são aceitos. Mas hoje, mais do que nunca, publicar na Flive é a melhor opção se você não tem a opção de publicar de forma tradicional numa grande editora. Se você tem a opção de publicar em uma grande editora de forma tradicional, eu acredito que vale a pena você ser um autor mesclado. Por quê? A publicação tradicional, pura e simples, que te paga 10%, ela não é tão lucrativa, mas ela tem um potencial de vender um volume maior, por conta de distribuição, posicionamento de marca. A própria Flive mesmo tem livros de 10% que a gente trabalha dessa forma. Então é um livro que ele vai poder vender mais, mas ele não vai te pagar tão bem. A sua imagem crescendo, você acaba ganhando menos dinheiro, mas a sua imagem cresce. E se você tiver um produto, um livro independente ou publicado com a Flive, que você vende e ganha mais em cima dele. Aí você vai ter livro com editora tradicional, que pode ser a Flive, pode ser uma outra editora, onde vão estar investindo em você e você vai conseguir ter uma distribuição maior, uma segurança de impressão maior e tal.
porque não é você que tem que bancar nada, né? E você alia isso a uma publicação independente, enquanto, obviamente, você continua alimentando o seu público e a sua imagem. Esse é o ideal. Diversificar a renda é o ideal. Mesclar estratégias é o ideal. Então, eu sou um escritor famosão, Lucas. Vale a pena eu publicar um livro na Flive também e ganhar 70%? Vale. Eu sou um escritor iniciante. Vale a pena publicar independente, ou na Flive, ou numa editora paga que vai me segurar por 3 anos de direito autoral e vai me pagar 10% e eu que pago para publicar. Vale a pena publicar na Flive, isso não tem discussão. Vale a pena publicar numa editora de médio porte tradicional ou na Flive? Você escolhe. Você que sabe. Quanto que vai vender esse livro? Às vezes a editora julga mal você. Isso pode ser para você bom ou ruim. Porque se a editora te julga mal, vamos pegar mais pena? Te julga mal, você pode pensar, nossa, eu não vou conseguir vender 100 exemplares, mas essa editora aqui acha que eu vou conseguir. Olha que demais, olha que incrível, ganhei na loteria. Quando essa editora descobrir que você não vende nem 100 exemplares, eles vão parar de investir em você, eles não são obrigados a continuar investindo em você. E as editoras conversam entre si, tá? Então, o autor que vai mal numa editora, primeiro ponto, o autor que publica numa editora e já começa a ficar procurando outra editora para publicar, não é muito bem visto no mercado editorial. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Eu já falei até sobre isso, né? Em algum lugar aí, mas vamos falar sobre isso aí, a gente pode falar mais sobre isso em outro momento. Esse vídeo aqui não é sobre isso. Mas, no geral, se você não conseguir atender a expectativa da editora que te publicou, ela não vai mais te publicar e o livro que ela publicou, ela não vai investir mais. Simples assim. Então, analise bem os contratos. Se você sabe que você vai fazer cagada, uma editora está te procurando para publicar um livro e você sabe que você não consegue vender, tipo, pelo menos 200 exemplares no lançamento, cara, diz não. Fala, olha, eu adoraria publicar com vocês esse livro, mas eu não acho que o meu público está maduro o suficiente, minha comunidade eu não estou achando que está boa o suficiente, eu não quero decepcionar vocês. Se a editora falar para você, olha, a gente quer te pegar mesmo para construir um público, a gente está querendo te buscar porque a gente acha que você escreve bem, o seu marketing é podre e a gente quer construir a sua imagem juntos, vamos construir a tua imagem juntos. Aí beleza, mano, mas aí, sendo bem honesto com você, isso nunca vai acontecer. Porque tem escritor o suficiente no mercado com relevância para as editoras não precisarem construir nenhum escritor do zero. Sabe? A editora só vai publicar um escritor de forma errada, achando que ele é maior do que ele realmente é, por engano, sabe? Por uma falsa percepção. E essa falsa percepção vai dar uma publicação de graça para esse autor e depois nunca mais nada. Eu mesmo, como o publisher da Flive, não tenho nenhuma memória. Eu tenho sim escritores e escritoras que no passado a gente publicou de forma independente, com formato exclusivo, tradicional. Foram decepções e, mano, nunca mais, né? Nunca mais eu vou publicar essas pessoas. Mas eu vi outras editoras publicando autores que eu tinha interesse em publicar e vendo os baixíssimos resultados que esses autores tiveram e mudei de ideia sobre publicar esses autores. Mudei de ideia sobre publicar eles. Perdi o interesse de publicar eles, de ir atrás deles para publicação, sabe? Depois que eu entendi os resultados minúsculos que eles tiveram, sabe? Então é nessa linha que eu tô querendo mostrar para vocês, para você tomar a decisão correta do seu momento de carreira, que até aceitar um bom contrato tradicional pode ser um passo em falso. Se você for um autor que gosta de fingir que é mais famoso do que você é. Muito, muito, muito cuidado em fingir que é algo que você não é. Muito cuidado. Enfim, mas no geral, o segredo é analisar o contrato e não se emocionar, né? Lembrando, quer publicar independente? Para você faz sentido que a publicação independente é a melhor forma de publicar, publica na Flive. Pô, Lucas, mas eu gosto muito de um capista, de um diagramador, de um revisor
queria fazer o projeto gráfico com uma galera que não tá na Flive. Posso? Você pode. Isso aí é uma parada que, assim, desde que as pessoas que você quer trabalhar sejam melhores que a nossa equipe, a gente aceita publicar livros com equipe externa. Só que o que acontece? Você vai ter que bancar o autor independente. Então, esse público, esses capistas, diagramadores, etc., que você quer utilizar, você vai se responsabilizar por eles. Se eles não entregarem no prazo, a responsabilidade é tua de dar um jeito, entendeu? Então a gente sempre tem essa conversa com o autor, mas é viável sim. A gente tem uma autora, que é a Ana Andrade, que ela publicou já 4 livros diferentes com a Flive. Todos eles, ela trouxe a capa, a arte da capa pronta. A gente só fez o lettering e a montagem da capa. Dessa forma, a Ana, ela teve um leve desconto, porque a gente ainda tem que usar o nosso capista para montar a capa, né? A ilustração não é tudo que tem na capa. Mas, mesmo assim, ela ganha um leve desconto que não paga pelo custo que ela tem com essa ilustração. Porque a gente tem desconto também com os nossos freelancers, né? Porque a gente faz uma porrada de serviço com cada freelancer que a gente tem. Menos a galera que trabalha... Tem uma galera que trabalha menos e tal, mas no geral a gente dá muito trabalho pro mesmo freelancer, a galera ganha realmente bem. A galera que trabalha bastante com a gente ganha muito bem, graças a Deus. Aqui e aqui. E olha só, cara, isso aqui é a última caixa de Maldito Pirata que vai com todos os brindes. Acabamos de empacotar os livros com brindes de Maldito Pirata nesse vídeo. Agora tem mais uns 50 pacotes para fazer, que vai com cartaz e marcador. Então assim, dá para você fazer um projeto diferente também com a Flive e tal. Sabe, nada que o independente permite, você não vai conseguir na Flive. O que o independente permite que a Flive não vai permitir é burrice, tá? Trabalhar com um profissional ruim, trabalhar com um profissional que atrasa, lançar um livro que não é profissional, que está com uma capa não profissional, com uma diagramação ruim, com uma revisão ortográfica claramente com problemas. Isso a Flive não vai permitir, mas é pro seu bem, né? Obviamente é pro seu bem. Então, tomando uma decisão, gente, na boa, hoje em dia, no passado eu não tinha essa opinião, porque a Flive ainda estava desenvolvendo algumas coisas. Mas hoje, entre você publicar com uma editora, com um contrato, nada a ver, publicar independente ou publicar na Flive, a Flive é a melhor opção de publicar. Se você for ser publicado de forma tradicional de verdade, né, se você tem público e uma editora vai te publicar tradicional e vai investir em você, é ótimo. Vale muito a pena também você avaliar as opções. Você prefere ganhar mais dinheiro ou ter um investimento a mais por trás de você? Se possível, como eu falei, tenha os dois. Para mim, nesse 2024, e cada vez está se tornando mais relevante, o segredo é o escritor ter diversificação de renda e se enxergar como um criador de conteúdo e não só como um artista. Porque todo artista hoje, ele é um criador de conteúdo. É assim que você vai agregar valor a você, é assim que você vai criar fontes de renda a mais e ter o seu livro publicado, por exemplo, na Planeta e um outro livro na Flive e esses livros todos rendendo dinheiro também em e-book, em audiobook e você ter a sua criação de conteúdo em alguma plataforma de rede social que também rende dinheiro e além disso transformar a sua escrita e o seu conteúdo em produtos que você pode vender, camiseta, caneca, sei lá, qualquer coisa assim, isso é o que no final das contas vai fazer você ter um ganho mensal legal, você ter uma vida confortável em poucos anos investindo e trabalhando nisso. Beleza? Esse foi esse vídeo aqui no empacotamento da Flive. Espero que você tenha gostado da conversa que a gente teve. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e de assistir os outros vídeos também. Um beijo no seu coração, tamo junto e até mais.